que Deus gosta de fazer coisas improváveis, não é? Quem recebeu o devocional de hoje de manhã, a gente compartilhou sobre algo realizado de maneira improvável por Deus na vida de Jacó. Quando Jacó chega no Egito e conhece os filhos de José, Manassés e Efraim. E a Bíblia diz que Jacó disse: eu não imaginava que veria o rosto de José, porque para Jacó, José já estava morto há mais de 20 anos. E Deus me deu a bênção, não só de ver o rosto de José, mas de conhecer a sua descendência. Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida e supera em muito tudo aquilo que nós imaginamos que Ele iria fazer. Eu não sei qual foi o sentimento do seu coração quando deu 15 para as 7 e caiu chuva, encheu na frente da igreja. Eu imaginei que não ia vir ninguém. E eu falei para algumas pessoas: hoje vai ser só online, só o pessoal da recepção que chegou cedo, o pessoal da adoração e mais ninguém. E quando cheguei aqui na igreja já havia alguns irmãos, e eu falei com cada um deles, mas imaginando serem só nós. E Deus nos surpreendeu com duas coisas. Primeiro, Ele nos surpreendeu com a presença da igreja. Tanta gente aqui que superou todas as dificuldades, superou a água, superou a chuva e veio. Que bom que você veio, meu irmão. Que bom, que bom. E a gente poder viver esse momento. Segundo lugar, Deus nos faz viver momentos especiais nesta noite. Momentos abençoadores. Momentos em que o nosso coração é tocado pela adoração, pela comunhão da igreja, momentos especiais de renovação de fé, de renovação de esperança. Deus surpreende. Sabe por que Ele surpreende? Porque Deus não está preso dentro da nossa caixinha. Ele vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, diz a palavra. E nesta noite, eu estou com meu coração muito agradecido a Deus, por esse momento tão significativo, tão especial, que Deus tem nos dado viver como igreja. Espero que você que está em casa esteja sentindo o mesmo que nós estamos sentindo aqui no culto presencial. Espero que você também esteja sendo tocado por Deus. Espero que você também esteja sendo alcançado pelo mesmo Espírito que tem movido o nosso coração aqui nesse lugar, nesta noite. E eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus, no texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 6, os versos de 1 a 12, a palavra de Deus nos diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos?
E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Certamente, esse é um dos textos da palavra de Deus mais conhecidos do Evangelho, um dos milagres realizados por Jesus, mais comentados. Já preguei nesse texto muitas vezes, aqui nesta igreja e em muitos outros lugares, mas eu oro para que esta velha palavra seja para todos nós nesta noite um alimento novo, que todos nós estejamos nesse momento diante da palavra de Deus, com a expectativa de recebermos do Senhor, a partir desse texto e dessa história, um alimento novo. Esta é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração nesta noite, porque o tema da mensagem é: Jesus tem a resposta que você precisa. Esta noite nós falamos de resposta, cantamos de resposta, e temos como tema da mensagem: Jesus é a resposta que você precisa. Talvez você esteja aqui nesta noite vivendo uma inquietação, ou quem sabe você que está nos acompanhando pelo culto online, você está vivendo uma inquietação. E a pergunta que muita gente se faz é a seguinte: onde está Deus quando enfrentamos dificuldades? Aonde Deus está quando passamos pelas nossas lutas, pelos nossos problemas? E é muito importante que, nesse primeiro momento da mensagem, a gente lembre que lutas e dificuldades, problemas e aflições não estão restritos a algumas pessoas. Todas as pessoas, indistintamente, passam por suas lutas e por suas dificuldades. Cada um dentro da sua área, dentro da sua realidade. Mas onde está Deus quando a corda arrebenta? Onde está Deus quando estamos sem saída? Quando a enfermidade nos consome? Quando as pessoas que amamos se vão? Onde está Deus quando chegamos no fundo do poço? Quando a falência bate a porta? Onde Deus está nesses momentos mais agudos e difíceis da nossa vida? O que nós fazemos nessas horas? Alguns vão roer as unhas até o sabugo, né? Andam de um lado para o outro. Tem gente que entra pelo caminho dos calmantes, outros pelo caminho do desespero. Independente da situação e da forma como que você enfrenta as lutas da sua vida, a pergunta é: mas o que Deus está fazendo nessas horas? O que Deus faz quando estamos sem saída? Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 14, nos versos 13 e 14, diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Aquele era, de fato, um dos momentos mais complicados na vida do povo de Deus. Deserto afora,
na expectativa de irem à terra prometida, começam a acontecer os problemas, as dificuldades. A Bíblia diz, no início do capítulo 14, que o povo começa a questionar: será que nós fizemos bem? Será que foi sábio ter saído do Egito? Será que nós não deveríamos ter permanecido lá? Trouxe esse Moisés, cada um de nós, para o meio desse deserto, para morrermos de fome nesse lugar, para morrermos de sede nesta travessia louca. E a palavra de Deus vem ao coração daquele povo, através da vida do seu servo, dizendo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje se veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Em outras palavras, aquiete o seu coração. Você se lembra de um outro texto da palavra de Deus que nos manda fazer isso? Lembra do que está escrito lá no Salmo 46, verso de número 10? A Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outras palavras, pare de reclamar um pouco, pare de murmurar um pouco, pare de olhar apenas para os problemas, olhe para o Senhor, confie no Senhor. Ele tem respostas, Ele tem soluções da onde a gente não espera, mas confie nele, confie no Senhor, Ele sabe o que está fazendo. A nossa vida não está sem controle, Deus continua com o controle de todas as coisas em suas mãos. Nesse momento, os discípulos estavam junto com Jesus e uma grande multidão. Agora o povo está com fome. O que fazer? Esse é um dos milagres mais conhecidos de todos os realizados por Jesus. É interessante que a primeira coisa que Jesus faz é mandar o povo se assentar. A gente só se assenta quando a gente tranquiliza o coração. Quando a gente está inquieto, a gente não se assenta. A gente fica andando para um lado para o outro. Quando você está muito nervoso, você fica sentado tranquilamente? Não. Quando você está muito nervoso, preocupado demais em buscar soluções para as situações da sua vida, você não se assenta, você fica inquieto. Você vai para um lado, você vai para o outro, você entra aqui, sai ali. Você está querendo buscar soluções e você fica se movimentando. Às vezes a gente fica rodando, girando sem parar do mesmo lugar. Jesus disse assim: manda o povo se assentar. Mas Jesus, eles estão com fome. O caminho é longo, não tem como dar comida para esse povo, eles vão sentar, vão perder mais tempo ainda. Não, manda o povo se assentar. E a Bíblia diz que o povo sentou. A seguir Jesus tomou pães e peixes, e diz a palavra de Deus, tendo dado graças, distribuiu entre eles, igualmente os peixes, quanto queriam. Ninguém comeu com cerimônia. Ninguém comeu com educação. Não, só um pouquinho aqui, afinal de contas, é tanta gente, só tem 5 pães e 2 peixinhos, né? É tanta gente, então vou comer aqui com cerimônia. Não, a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram, comeram quanto queriam, diz o verso de número 11. Por que Deus faz assim? Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, verso de número 27, diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? É uma pergunta. Será que haveria coisa difícil demais para Deus? A última expressão, haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim, em outra versão, aparece a palavra difícil. Agora,
eu queria que você fizesse um exercício aqui comigo nesta noite. Você que está em casa também. Eu queria que você substituísse a palavra coisa pela impossibilidade que você imagina estar acontecendo na sua vida. Como você preencheria esse espaço? É difícil demais para mim. O que é difícil demais na sua experiência, nesta noite? O que você acha que é difícil demais, que está acima das suas possibilidades, que está fora da realidade? O que seria difícil demais? Eu quero te desafiar, não só a pensar nisso, mas a colocar isso diante de Deus nesta noite. Eu não conheço a sua situação. Tudo que preciso conhecer e tudo que você precisa conhecer é que Deus pode fazer coisas que são difíceis demais para nós, mas que não são difíceis demais para Ele. Ele é o Senhor e nada é difícil demais para o Senhor. Lucas capítulo 18, no verso de número 27, a palavra de Deus diz assim: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Você crê nisso? Você acredita nesta palavra? Você acredita que aquilo que é impossível para você é possível para Deus? Então, querido, não tente resolver aquilo que é impossível para você. Coloque as suas impossibilidades nas mãos daquele que tem as possibilidades. O grande problema é que nós temos as nossas impossibilidades e nós as mantemos em nossas próprias mãos, ao invés de colocarmos na mão daquele que pode todas as coisas. Coloque as suas impossibilidades na mão daquele que tem todo o poder, na mão daquele que tem autoridade, porque nada é impossível para Deus. Isso inclui seu trabalho, isso inclui sua escola, seu casamento, isso inclui seus relacionamentos quebrados. E tantas vezes a gente diz assim: agora não tem mais jeito, para o meu casamento não tem mais jeito, para a minha firma não tem mais jeito, para a minha faculdade não tem mais jeito, para passar no Enem não tem mais jeito, para vencer esta prova não tem mais jeito. A gente vai estabelecendo as impossibilidades, ao invés de confiarmos nas possibilidades de Deus e dissermos: tem jeito, porque Deus está conosco. Ainda há possibilidade, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Esse Evangelho de João capítulo 6, a Bíblia diz que uma grande multidão estava seguindo Jesus. Eles atravessaram o mar da Galileia, e a Bíblia diz que aquele lugar era deserto, e Jesus perguntou a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Verso de número 5. Aonde vamos comprar comida para toda essa gente? A multidão era de 5.000 pessoas. Mas a Bíblia diz no verso de número 6, mas dizia isso para o experimentar, porque bem sabia ele o que havia de fazer. Por que Jesus fez essa pergunta a Filipe? Será que o Senhor precisava nesse momento de algum conselho? Será que Jesus estava em pânico diante daquela multidão que estava com fome de 5.000 pessoas? Presta atenção no que eu vou dizer. No céu não há pânico, apenas planos. Escreva isso. Registra isso. Registra isso no seu coração. Se quiser, escreva aí num papelzinho, deixa anotado na sua Bíblia. Ou então pega o seu celular e coloca aí no seu status. No céu não
há pânico, apenas planos. Sabe por que às vezes nós entramos em pânico? Porque nós não estamos em conexão com os planos do céu. Nós estamos tão preocupados com as realidades da terra, que nós entramos em pânico. Estamos tão preocupados com as realidades que envolvem a nossa vida, que envolvem nossas finanças, que envolvem os nossos relacionamentos. E às vezes nós estamos tão ocupados com estas coisas que nós entramos em pânico. Mas Deus tem planos para todas as coisas, queridos. Absolutamente nada fugiu às suas mãos, aos seus planos. Jesus sabia exatamente o que ele iria fazer. Ele sempre sabe o que vai fazer. Mas ele queria que Filipe aprendesse algo mais a respeito de si mesmo. Ele queria que Filipe aprendesse algo mais a respeito de Jesus. Ele queria que Filipe aprendesse um pouco mais a respeito do poder de Deus. Filipe fez os cálculos com eficiência, mas errou por não incluir Jesus nas suas contas. Muitas vezes, deixamos Deus fora dos nossos cálculos. Deixamos Jesus fora das nossas contas. Você diz: tem um problema muito sério, que parece impossível de resolvê-lo. Tenho que encontrar uma solução. É assim que a gente faz. Tenho que encontrar uma solução. O que Filipe precisava entender é o que nós também precisamos entender. Embora os problemas pareçam grandes demais, para Jesus as coisas são simples, porque Ele tem em suas mãos todo o poder, toda a autoridade. Os discípulos são como eu e você. Eles dizem assim: Senhor, o que podemos fazer? Como vamos resolver? É assim que nós também fazemos. Olhamos para as coisas e entramos em pânico, dizendo: o que podemos fazer? E não oferecemos a Deus a oportunidade de realizar os seus milagres na nossa vida e na nossa história. Ele então os provou. O primeiro a ser examinado nesse momento foi Filipe. Versos 5 e 6 diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sabia o que pretendia fazer. O processo de aprendizado, preste atenção nisso. O processo de aprendizado é para o nosso benefício. Ele sabe como as coisas vão terminar. E Ele permite que passemos por determinadas experiências, para que Ele possa aperfeiçoar a nossa vida. Filipe era um bom calculista, mas ele era pessimista. Ele tinha uma régua de cálculo em suas mãos, em sua mente. A Bíblia diz que Jesus perguntou para ele: onde vamos comprar pão? E ao invés dele responder a pergunta de Jesus, ele diz assim: 200 denários de pão não pode alimentar essa multidão. São duas conversas diferentes. Jesus pergunta uma coisa e ele fala outra. Para onde vamos? Quanto vai custar? É geralmente assim que a gente faz. Jesus não estava preocupado com preço. Jesus não estava pensando em dinheiro. Jesus tinha outros planos para solucionar aquele problema. E na verdade, é assim que Ele faz conosco também. Filipe viu a situação, o
tamanho do problema, mas ele se esqueceu da grandeza de Deus. Estava mais convencido do que não podia ser feito do que daquilo que Jesus podia fazer. E aí Jesus se utiliza de um menino, com recursos minguados, 5 pães e 2 peixes. Não há nada tão pequeno que não deva ser colocado nas mãos de Jesus. Preste atenção nisso. Não existe nada que seja tão pequeno que não deva ser colocado nas mãos de Jesus. O pão de cevada, e o texto vai dizer que aquele menino tinha 5 pães de cevada. O pão de cevada era o pão de menor valor do mercado naquele momento da história. Eram pães achatados, duros, quebradiços. O pão de cevada era considerado o pão dos pobres. E a palavra peixe, aqui nesse texto de João 6, é peixes pequenos, peixes miúdos. Certamente era a sobra da pesca. Aquele peixe que não serve para o mercado. Aquela sobra de pesca que eram aqueles peixes pequenininhos, que ninguém tinha como vender. Eram esses peixes miúdos que aquele menino trazia em sua lancheira. Tanto os pães como os peixes eram os mais simples da época. E a Bíblia diz que um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Seria tão bom se ele tivesse terminado aqui. Se ele tivesse dito, aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, ponto final, acabou. Mas infelizmente André continuou falando um pouquinho mais. Ele disse assim: mas o que é isso para tanta gente? Mas a gente às vezes tem as soluções para colocar na mão de Jesus, mas a gente desconfia que é pouco demais, que não vai dar. Então ele dá a solução, mas ao mesmo tempo ele demonstra a incredulidade do seu coração. Ele diz, aqui tem 5 pães e 2 peixinhos, mas ele continua dizendo, mas o que é isso para tanta gente? Que pena que ele não parou, né? Que pena. A gente pode falar tantas coisas igual André. A gente diz assim, estamos inseridos numa cidade que tem 900 mil pessoas que ainda não conheceram o Evangelho. Mas o que é a nossa igreja para tanta gente? Quem somos nós para alcançar essa cidade tão grande? As necessidades sociais dessa cidade são tremendas, mas quem somos nós com recursos tão parcos para atender a tanta demanda? Você não tem muito tempo, seu trabalho ocupa 10 horas, 11 horas do seu dia. E aí você pensa, eu só tenho 5 ou 10 minutos para orar. Mas o que é isso? É tão pouco, aí a gente não dá nada. A gente tem pouco, e aí a gente prefere não dar nada. O que é isso? Para atender a tanta demanda, a tanta necessidade. O que é isso? Talvez você não tenha muito para dar, mas aquilo tudo que o rapaz possuía, aquele menino possuía, que André pôde encontrar, era também tudo que Jesus precisava, era só o que Jesus precisava para fazer um milagre. Sabe por quê, queridos? Jesus não precisa de pães especiais e peixes graúdos. Pão de cevada serve. Sobra de pesca serve.
desde que sejam entregues a Jesus. Aquilo que você acha que você tem de muito pouco, pastor, eu tenho tão pouca sabedoria. Sua pouca sabedoria serve, desde que seja entregue a Jesus. Pastor, eu tenho tão pouco tempo. O seu pouco tempo serve, desde que seja entregue a Jesus. Pastor, eu tenho tão pouca capacidade. A sua pouca capacidade serve, desde que seja entregue a Jesus. Pastor, eu tenho tão pouco conhecimento. O seu pouco conhecimento serve, desde que seja entregue a Jesus. E eu poderia fazer aqui uma lista enorme de coisas que a gente acha que nós temos muito pouco. E a gente diz assim, o que é isso? Diante de tanta necessidade. É pouco estando nas nossas mãos. Mas quando colocado na mão de Jesus, Jesus faz o milagre. Quando colocado na mão de Jesus, Jesus multiplica. Quando colocado na mão de Jesus, Jesus faz as coisas acontecerem para o louvor da sua glória. Sabe por quê, queridos? Para que no final das contas, a gente não precise dizer, foi eu que fiz. A gente vai dizer assim, eu não tinha nada, Jesus multiplicou tudo. Eu não tinha nenhuma coisa para dar, mas Jesus fez o milagre. A glória não é minha, a glória é de Jesus. O pão de cevada e os peixes miúdos são multiplicados porque eles foram colocados na mão de Jesus. Então, para terminar a mensagem, eu queria lembrar de 3 etapas desse milagre. Primeiro, os pães e peixes foram transferidos para Jesus. O menino deu todo o seu lanche para o Senhor. Ele não disse, Jesus, pode ficar com 2 e eu fico com outro. Leve 3 pães, eu fico com 2. Leve um peixe para lá, deixa outro comigo. Não. Ele não disse para Jesus, eu também estou com fome, afinal de contas, quem trouxe esse pão foi eu, então, por favor, deixa um pouquinho aqui comigo. Não, ele colocou tudo nas mãos do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Se eu perguntar para você, você quer o milagre de Jesus na sua vida? Eu sei que todo mundo quer, milagre todo mundo quer. Agora, a outra pergunta é mais importante. Você está disposto a colocar tudo na mão de Jesus? Porque o problema não está em Jesus. Jesus tem o poder. O problema é que nós ficamos retendo as coisas em nossas mãos. Ficamos mantendo as coisas em nossas mãos. O menino entregou tudo. Há uma expressão no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 35, que diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, salvá-la-á. O que Jesus está falando com esse texto? Jesus está dizendo o seguinte: quando nós retemos as coisas em nossas próprias mãos, nós vamos perder tudo. Mas quando nós colocamos a nossa vida plenamente nas mãos de Jesus, aí sim, nós encontramos as respostas que precisamos. O menino deu todo o lanche para Jesus. E qual foi a consequência na vida desse menino? Diz a Bíblia que eles comeram até se fartarem. Eu não sei se aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos seria suficiente para ele se fartar. Ele deu a Jesus e ele recebeu mais do que deu. Sabe por quê? Nunca
Deus vai ficar devendo nada a ninguém. Deus nunca vai ficar devendo nada a mim ou a você. Não existe dívida. Deus não fica sendo devedor. Aquele menino recebeu muito mais do que deu. Mas recebeu muito mais do que deu porque deu sem interesse. Ele não fez uma troca com Jesus. Ele deu porque quis dar. E como consequência, recebeu muito mais do que tinha dado. Segundo lugar, os pães e peixes, foram recebidos por Jesus. Esta é uma outra lição importante dessa história. Quando nós oferecemos alguma coisa para Jesus com sinceridade de coração, Ele aceita. Você sabia disso? Você imagina a situação: 5.000 pessoas com fome, isto é, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. 5.000 homens com fome. A única lancheira que tinha ali era daquele menino, com 5 pães e 2 peixes. Aquele menino entrega para Jesus, cheio de confiança. E qual é a atitude de Jesus? Jesus recebe. Jesus aceita. Jesus toma. Jesus sabia o que ele ia fazer, por isso Jesus aceita. Sabe o que isso significa, querido? Que não existe oferta insignificante que ele não possa usar. Aquilo que Jesus pede para você entregar está sempre dentro das suas possibilidades. E não há prejuízo algum em colocarmos a nossa vida nas mãos de Jesus. Ele não pede o que você não tem para dar. Ele só pede aquilo que você tem para dar. E quando você dá, Ele recebe e fica satisfeito. Num outro momento, a Bíblia diz que Maria usou um fino e caro perfume para ungir Jesus. E a Bíblia diz que ela fez o que pôde. E quando ela foi, de uma certa forma, mal falada por pessoas que estavam naquele ambiente, por que ela fez isso? O que Jesus disse? Ela está certa. Ela está certa em dar. Ela está me ungindo. Vocês deveriam fazer o mesmo. É preciso consagrar a Jesus a nossa vida. E quando nós consagramos a Jesus a nossa vida, sabe o que Jesus faz? Jesus aceita. Jesus recebe. Para terminar, os pães e peixes foram multiplicados por Jesus. Deus tem a capacidade especial de usar pessoas simples para realizar coisas extraordinárias. Como é o nome desse menino? Você sabe? Alguém sabe? Quantos anos esse menino tinha, você sabe? Ele era de qual família? Você sabe? Aquilo que ele colocou na mão de Jesus eram apenas pão de cevada e peixinhos, sobra de pesca, coisas simples, garoto simples, família simples, gente sem projeção. Isso me faz lembrar de uma expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Ninguém pode bater no peito e dizer assim: foi a minha capacidade, foi o meu poder, foi a minha sabedoria, foi o meu dinheiro, foi a minha saúde,
foi o meu braço. Pelo contrário, a gente se apresenta diante do Senhor dizendo: Senhor, o que eu tenho é tão pouco, é tão insignificante, mas é tudo que eu tenho, agora é teu, usa, faz o que o Senhor quiser. E aí Ele multiplica, e Ele faz o milagre acontecer, porque Deus, Ele tem essa capacidade especial de usar coisas simples para realizar coisas extraordinárias. Deus não precisa de diplomas, Deus precisa de disponibilidade. É isso que Ele precisa. Deus não precisa de nomes, Ele precisa de gente disponível. Deus não precisa de importância, Ele precisa de gente que esteja pronta para servir. Preste atenção no que eu vou falar e eu estou terminando a mensagem. Não há nada e nem ninguém tão pequeno que não possa ser usado por Deus. Não há fome que não possa ser saciada pelo poder de Jesus. A importância desse milagre não está no fato de 5.000 pessoas serem alimentadas, mas por meio de quem elas foram alimentadas. Foi pelo poder de Jesus. E aqueles pães e peixes, diz a palavra de Deus, iam sendo multiplicadas nas mãos de Jesus, e Jesus ia entregando aos discípulos, e os discípulos àquelas pessoas que estavam sentadas para serem alimentadas. Eu quero terminar perguntando para você nesta noite: você tem colocado a sua vida na mão do Senhor? Suas imitações, suas coisas pequenas. Ah, pastor, eu sou muito limitado. Então você está do jeito que Deus quer. Eu sou muito pequeno, pastor. Então você está do jeito que Deus quer. Ah, pastor, eu tenho muito pouca sabedoria. Então você está do jeito que Deus quer. Porque Deus não precisa de grandeza humana. Deus precisa de gente que esteja disponível para dizer assim: Senhor, aqui está o meu pão de cevada e aqui estão os meus peixinhos. Usa. É só isso. É só isso. E quando nós fazemos isso, nós oferecemos a Jesus a oportunidade de fazer o milagre. Você gostaria de oferecer para Jesus os seus pequenos dons? Você gostaria de oferecer para Jesus nesta noite as suas pequenas capacitações? Você gostaria de oferecer para Jesus o pouco tempo disponível que você tem? A sua pequena sabedoria? Ah, pastor, eu não tenho curso de faculdade, eu não tenho formação. Você gostaria de oferecer para Jesus o pouco conhecimento que você tem? Você gostaria de oferecer para Jesus o seu pão de cevada, os seus peixes pequenos, para que Jesus faça o milagre em sua vida e através da sua vida? Aquele menino que a gente não tem a mínima ideia de quem seja, ele deu tudo para Jesus. E porque entregou tudo na mão de Jesus, Jesus realizou um milagre extraordinário. 2.000 anos depois, nós estamos aqui nesta noite, ainda falando a respeito daquele momento especial, vivido pelos discípulos, por aquela multidão, por conta de um menino que entregou para Jesus o seu pão de cevada e entregou para Jesus 2 peixinhos, para serem multiplicados pelo poder de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, o que você tem em sua mão
que deve ser colocado na mão de Jesus. É isso que Jesus requer de você nesta noite. É só isso. Às vezes nós pensamos que a gente vai dar para Jesus coisas grandiosas. Não, não. Jesus não precisa da grandeza. Jesus precisa que a gente dedique a Ele aquilo que temos, aquilo que está em nossas mãos. O resto, a gente pode deixar nas mãos dEle. O grande milagre é produto da ação de Jesus. Se você nesta noite entende que precisa colocar algo na mão de Jesus, então, quero convidar você para ficar em pé, aonde você está. Eu quero orar a Deus por sua vida. O que você tem de insignificante que pode ser transformado em algo significante na mão de Jesus? Se você deseja dedicar ao Senhor, consagrar ao Senhor, então fica de pé nesse momento. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, 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 Deus abençoe, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É Deus. O milagre é feito quando nosso pão de cevada e os nossos peixes insignificantes são colocados na mão daquele que tem poder. Jesus tem poder. E só Ele tem poder para multiplicar aquilo que é insignificante em algo maravilhoso. Só Ele pode fazer isso. Talvez você esteja dizendo: ah, pastor, mas a minha vida é insignificante. Ela era, porque quando colocada na mão de Jesus, ela se torna uma vida cheia de significado, porque Ele faz coisas maravilhosas. Ele transforma as realidades, assim como fez aquele milagre para abençoar a multidão. Jesus quer usar a sua vida para abençoar pessoas. Ó Deus bendito, ó Senhor, nós somos o Teu povo, Deus. Senhor, nesta noite, nós fomos tocados pela Tua palavra, alcançados, ó Deus, por esta palavra bendita, que traz desafios tão profundos, de dedicação, de entrega da nossa vida no Teu altar. Nós queremos, ó Deus, consagrar ao Senhor o nosso pão de cevada. Queremos consagrar ao Senhor os nossos peixinhos insignificantes.
Porque aquilo que é insignificante aos olhos do mundo, são significantes aos olhos do Senhor, porque não há nada tão pequeno que o Senhor não possa usar. Por isso, nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos exaltar o Teu nome e consagrar ao Senhor a nossa vida. E nesta noite nós queremos fazer a oração corajosa de dizer: usa, Senhor, usa como o Senhor quiser, para abençoar as multidões que estão sedentas, que estão famintas, para que, ó Deus, a nossa vida seja resposta para esse mundo em caos. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, usa-nos como instrumentos em Tuas mãos, e faça, ó Deus, o milagre acontecer na nossa vida e através da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar todos de pé, o pessoal da adoração vai subir, e nós vamos encerrar esse momento de culto, cantando a resposta mais uma vez, porque nós cantamos nesta noite que nós cremos nos milagres do Senhor, e que a nossa vida deve ser consagrada ao Senhor. Então vamos adorar ao Senhor com esta canção e dizer: Senhor, realiza, faz aquilo que o Senhor deseja, porque nós queremos que o Senhor realize em nós e através de nós toda a obra que o Senhor deseja fazer. Enquanto o pessoal do louvor está aqui se ajeitando para tocar, eu queria dizer para você que nesta noite ouviu esta mensagem. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, coloque a sua vida na mão de Jesus. Como aquele pão e aquele peixe foram tocados por Jesus e multiplicados e transformados por Jesus, Jesus quer tocar na sua vida, Jesus quer transformar a sua vida também. Quem sabe nesta noite haja uma pessoa que precisa desse toque do Senhor. Coloque a sua vida a Jesus, confie nele, dedique a sua vida ao Senhor. Esse momento pode ser para você o momento da mudança, do milagre, desde que você confie a sua vida nas mãos de Jesus. Quem sabe haja aqui entre nós alguém que deseja nesta noite depositar a sua fé em Jesus e receber a Jesus como seu Salvador pessoal, começar uma nova caminhada com Jesus. Se você deseja tomar essa decisão de fé, levante a sua mão nesse momento. Eu quero orar a Deus por sua vida. Se você deseja nesta noite receber a Jesus como seu Salvador pessoal, esse é o momento de você dizer: Senhor, eu quero colocar a minha vida em Tuas mãos. Você deseja fazer isso? Alguém que nesta noite deseja tomar essa decisão de fé, levante a sua mão de onde você está. Quem sabe alguém que precise voltar para os caminhos do Senhor nesta noite, levante a sua mão. Eu quero orar a Deus por sua vida. Você já andou nos caminhos do Senhor, mas se afastou por algum motivo, então esse é o momento de voltar. Alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão. Eu quero orar a Deus por sua vida. Você que está em casa, partilhando desse momento de adoração, quem sabe haja alguém que nesta noite queira tomar essa decisão de fé, de confiar a sua vida a Jesus. Então escreva aí no chat: eu quero depositar a minha fé em Jesus. E nós vamos orar a Deus por sua vida também. O pessoal da mídia está ali olhando o chat para ver se você está escrevendo. Se você quiser receber a Jesus como seu Salvador, escreva aí. Nós queremos orar a Deus também por sua vida, porque esse é o momento de colocar a vida nas mãos do Senhor. Vamos cantar que Ele é o Deus de milagres. Vamos orar, vamos adorar ao Senhor. A resposta é: eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz.
só neste lugar. O medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Só neste lugar, o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Glorificado seja o nome do Senhor. Que bom que a gente veio. Que bom que a chuva não nos impediu de estar aqui, que a gente venceu os obstáculos para vivermos esse momento tão especial com o Senhor, com a sua palavra. É onde Deus está que o milagre acontece. É isso que nós cantamos. É onde Deus está. Vamos agradecer? Muito obrigado, Deus. Obrigado por essa noite. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que recebemos do Senhor. Estamos saindo, ó Deus, da Tua casa, mas não vamos sair da Tua presença, porque nós cremos que é na presença do Senhor que as coisas acontecem. Por isso, ó Deus, leva-nos na Tua presença,
para uma semana inteira de milagres na vida de todo o teu povo. Nós pedimos, Deus, realiza a tua obra na nossa vida. Conduz-nos, ó Deus, com a tua bondade. E oramos, ó Deus, para que a bênção, o cuidado do Senhor esteja sobre todo o teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Você que está em casa, Deus abençoe. Uma boa semana. Você que está aqui na igreja, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Pode estar assentado.